Aí ele vai ter o CBS e vai ter o IBS. Então, qual é a ideia da reforma tributária? Não é reduzir custo. E, a princípio, não é a ideia não seria aumentar. Fala, pessoal, tudo bem? Estamos aí no primeiro episódio do podcast aqui da AcresçaCast. Me chamo Danilo Pagani, sou sócio proprietário aí da Acresça Consultoria. E hoje a gente está aqui com o Gabriel, né? No nosso primeiro encontro aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a reforma tributária, tá? Então, vou apresentar aí para vocês o Gabriel Rolf. Ele é formado em contabilidade pela Univel e sócio proprietário aí da Sempre Certo Contabilidade aqui de Cascavel. Quer falar e se apresentar, Gabriel? Então, pessoal, sou o Gabriel, sou contador e amigo aqui do pessoal do Danilo. Trabalho com contabilidade já há quase 10 anos e tenho meu escritório junto com meu sócio, meu irmão, desde 2018. Né? Então vai virar aí quase 7 anos já atuando aí como contador e agora com esses novos desafios da reforma tributária. Legal. Então vamos lá, né? Vamos começar aí. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre no âmbito geral, né? O que é a reforma tributária aí que tá vindo? Uhum. Então, Danilo, tem várias mudanças acontecendo, né? Tem umas que foram aprovadas já lá em 2024, 2023, 2024. Algumas foram aprovadas no final do ano passado, 2025, e estão começando a rodar agora. Mas a reforma tributária, está conhecida como reforma tributária mesmo, que trata mais as questões da mudança de imposto sobre consumo. O que acontece? Começou se mexendo, né, se formalizar essa PEC lá em 2019, e aí foi avançando, fazendo edições, né, e ela passou no Congresso lá em 2023, né, e acabou sendo regulamentada pela Lei Complementar do ano passado, 2014, do 2025. Então, sim, foram as primeiras diretrizes que a gente teve ali mais concretas sobre a reforma. O que acontece assim de forma mais geral? Quando a gente tem a nossa empresa, a nossa NPJ, em regra geral, a gente tem os nossos impostos sobre consumo, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS, né? E o IPI. Então, esses são os impostos sobre o consumo. E aí, como no Brasil, como a legislação ela tem várias brechas, várias aberturas, coisas a serem interpretadas, e juntamente com isso, com a autonomia dos municípios e dos estados, né, tentando atrair recurso, atrair empresas ali para o estado deles, foi criando um manicômio fiscal, né? Foi criando regras em cima de regras, situações específicas de um lado, e cada vez foi abrindo brechas ali, ramificações disso, e ficou muito complicado. Tanto para a questão das empresas conseguirem realmente pagar o imposto certo ou o menor imposto, né? Se exige da empresa ali todo um serviço de consultoria, de análise para ela chegar nesse valor e não pagar um imposto maior que precisa. Mas também criou uma máquina muito pesada para o fisco. É muita regra, é muita questão e até para o fisco fiscalizar ficou difícil. Então, até porque cada estado, como tem algumas particularidades, né, o estado consegue impor as regras, então tem vários estados que o imposto é diferente um do outro, né? Isso mesmo. Aí, por exemplo, eu ia vender para, por exemplo, eu fui empresa, tinha a minha sede no Paraná. Lá no Santa Catarina é mais barato, ele me cobra um ICMS menor. Eu vou passar Catarina. Ou eu sou do Paraná, mas é mais barato comprar de Santa Catarina. Aí eu comprava Santa Catarina. Aí o Paraná, não, tem que pagar a diferença disso aí. E foi criando, né? E aí depois a questão da substituição tributária, que também tinha, né? Por exemplo, a empresa, o fisco ele não consegue fiscalizar toda a cadeia de produção. Então, o importador ou a indústria que vai pagar o imposto de toda a cadeia. Mas assim, a Receita supõe um valor, supõe uma margem, e aí vai o importador ali ou a indústria paga o imposto, aí depois, subsequentemente, as outras partes, né, ou a distribuidora, o varejo, eles vão pagando, eles não deixam de pagar esse imposto, mas daí, por exemplo, tem o ICMS ST, e aí eles têm que se acertar entre os estados, né, então tem outro estado, tem que ter tudo um convênio, então, por exemplo, eu sou um estado, você é um outro, tem que estar acertado entre nós, às vezes não está acertado, né, então existem os protocolos, existem ainda os protocolos e tudo mais,
Então, assim, para quem é da área, né, e se depara com isso, é muito difícil. É muito difícil realmente, e não precisa ser uma grande empresa para se deparar com essas coisas. Sendo uma empresa ali de comércio, já você começa a enfrentar essas dificuldades. Então, qual é a ideia da reforma tributária? Não é reduzir custo. E, a princípio, não é a ideia não seria aumentar, né? Mas a gente vai analisar alguns casos ali que infelizmente, vai acabar aumentando. A ideia é simplificar, na verdade, pelo que eles falam, né? A ideia seria... Simplificar essa parte entre os estados e tudo. Isso. Para não correr tantos erros, né? Aí, qual que é a ideia principal? Beleza, vamos tirar esses impostos, vamos diminuir a autonomia dos estados e municípios e vamos criar o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Só que no nosso caso é o IVA dual. Então é um imposto que tem 2 impostos dentro dele. Aí ele vai ter o CBS e vai ter o IBS. O CBS é um pouco mais tranquilo. O federal, né, a União, que vai definir as regras ali, as alíquotas sobre ele. Ok, mais fácil. E o CBS e o IBS, o IBS, ele vai ser uma junção do estado e do município. Então, cada estado vai ter um comitê entre governadores, na verdade um comitê só, entre os governadores e os prefeitos, para se chegarem às alíquotas ali, a porcentagem de divisão para cada município. Uhum. Então, CBS federal, IBS estadual e municipal junto. O que acontece? Essa alíquota vai ser uma alíquota só, mas não se tem ainda o valor final, né? Se existem estimativas ainda dessa alíquota, mas o que tem de informação é que vai ser uma alíquota pesada. Tende-se a ser o maior imposto IVA do mundo. O IVA já é adotado, esse modelo já é adotado por vários países, né? Uhum. E o Brasil, se chegar nessa alíquota que eles estão pensando, pode ser que seja a maior do mundo, superando alguns países como Bélgica, que tem uma alíquota bem pesada. Então, hoje se estima que vai ficar entre 25% a 27% essa alíquota. Isso vai ficar aí pra gente comparar, né? O que era antes. Antes, é que igual antes era muito difícil você chegar na alíquota efetiva, porque você tinha várias ramificações, né? Por exemplo, você tinha que chegar na sua carga de ICMS. Aí, beleza, ICMS, se é empresa normal, se não tão simples, você tomava crédito. Aí, beleza, então, teoricamente, vamos arredondar. No Paraná seria 19,5% em regra geral de ICMS. Aí, PIS/COFINS é uma alíquota dentro do presumido e uma alíquota dentro do lucro real. Então, já tinha essa aí. No presumido não tem acumulativo, né? Então, você não toma crédito, você só faz a alíquota é menor, você tributa em cima disso. E aí, PIS/COFINS e o ICMS, e tinha o ISS também. O ISS varia ali da atividade 2% a 5%. Mas qual que seria o benefício do IVA, né? O IVA, tendo o próprio nome diz, Imposto sobre o Valor Agregado, a ideia é você tributar apenas o valor que você agrega. Então, assim, a regra geral. Comprei uma mercadoria por R$100. Vou vendê-la por 200. Fica bem mais fácil o cálculo. Sim. Nesse 100, vamos lá colocar o IVA, foi 27%. Você pagou R$27 de imposto dentro desse 100. A hora que eu for vender, vendi por 200. Vou aplicar a alíquota do IVA, 27. Então, 27 de 200. Só que eu já paguei 27 de 100. Então, é como se eu estivesse pagando só sobre 27% sobre o valor que eu estou vendendo, né? Então, assim, os R$100, meu lucro, entre aspas, né? Claro que não vai ser o lucro final, mas essa margem, é a margem de valor. Essa é a ideia principal, né? Então, você exclui ICMS, você exclui ISS, você exclui PIS, você exclui COFINS, o IRPJ e o CSL ainda vai entrar em outra reforma, né? Está sendo discutida. Eles são considerados impostos e contribuições, imposto sobre renda e contribuições, então não entraria agora. O IPI, grande parte deles também vai cair fora. Alguns produtos específicos que são produzidos na Zona Franca de Manaus, que, por exemplo, parte de eletrodomésticos, parte da indústria de motocicleta, muito forte lá. Então,
eu acho, pela estrutura e pela necessidade, né, de desenvolver aquela região, algumas coisas, por isso vai ter o IPI sobre alguns produtos, né? Mas vai ser muito raro específico. Geralmente são empresas que já estão lá na Zona Franca de Manaus e, consequentemente, não vão ter esse imposto. E aí vai entrar mais um imposto também. Que é o... Isso aí, vai entrar mais um. Vai entrar mais um. Em setembro vai entrar grosso. Que é o imposto seletivo, né? O que é o imposto seletivo? Segundo a ideia do discurso oficial, né? Não é arrecadar mais, segundo o discurso oficial. É desestimular o consumo de alguns produtos. Então, produtos ali que fariam mal à saúde, né? Trazendo aí um custo maior para a saúde pública. E produtos poluentes vão ser desincentivados com uma tributação a mais. Por exemplo, não tem os produtos específicos, mas já se tem ideia, por exemplo, cigarro, bebidas alcoólicas, industrializados, talvez muito pesados em carga de açúcar e essas coisas. Também entre produtos poluentes, aí entra a questão dos carros, não sei como vai ficar, talvez um incentivo maior continuar nos carros elétricos, armas, munições. Então, assim, fica algo complicado, porque hoje é isso que faz mal, né? Então, assim, lá pra frente é aprovado esse imposto, quem define isso é o que a gente estava conversando naquele outro dia, né? Quem que vai definir o que é, o que vai entrar nisso aí, quem vai definir o que faz mal, né? O que faz mal. Tem muitas variáveis também, né? Não é só, o cigarro, lógico, faz mal. Não é só isso, mas tem várias coisas. Por exemplo, pode fazer mal pra mim, não pode fazer mal pro outro, mas enfim, né? E então vai entrar nesse caso, assim, é simples a ideia, só que ela já começa a se enrolar que não é tão simples, né? Já começa com tem muitas questões já, né? Então a ideia é, vamos zerar tudo. Mas não dá para simplesmente zerar tudo. E aí, independente da forma de governo, o Brasil, ele tem um costume, assim, de passar a lei muito sem pensar no prático, né? As leis tributárias, por isso que ocorre muito essa gambiarra depois para tentar acertar, porque assim, tem que passar, e não se revisa isso na prática, né? Então a gente já tem experimentado isso da reforma. Primeiro ano vai ser tal assim. Depois não precisa mais ser tão assim, né? Porque não tem como você criar algo que você não consegue colocar em prática, né? Inclusive essa aqui eles iam fazer gradualmente, né? Ia ser 20 agora, né? 25, começar agora 26. 27, 28, até 30, né? Até 32. Até 32. A partir de 33 já seria o sistema totalmente novo. Completo. Mas já teve mudança. Já. Ao início, a princípio, era para já começar com a alíquota de 1%, né? Empresas normais, não no Simples Nacional, começarem já a destacar 1%, somando o IBS e o CBS, né? 1% de IVA. E depois já se mudou para... não, é só uma alíquota informativa. Aí depois é uma alíquota informativa e vai ser obrigatório para emitir a nota. Depois, assim, continua obrigatório, mas se não emitir com a alíquota, não vai travar a nota. Porque realmente nem todo mundo consegue se adaptar. Claro que quem tem mais estrutura e tudo sai na frente, mas infelizmente a gente é um país grande, boa parte das nossas empresas são pequenas empresas, né? E o Brasil tem essas características. A maior parte dos empregos é gerado pelas pequenas e médias empresas, assim, sim. Então é muito amador ainda, né? Tudo, né? Com muita dificuldade. Sim. Então aí vai crescendo a questão dos impostos. Explica, né, para nós aí que a gente tem as tributações, né, os tipos de comércio, o que vai impactar para cada um, né, tipo, na indústria, comércio, serviços, o que cada setor vai ser impactado, né, com a reforma. Então, pegando ali as 3 áreas principais, né, indústria, comércio e os serviços. A indústria tem uma questão mais de benefício, né, que vai facilitar a questão de estrutura, né. Por exemplo, quando a indústria ela tinha muita carga de CMS-ST, né, então assim, isso aí era um custo mais elevado, agora vai ser mais justo, ela vai conseguir ter créditos, né, mas principalmente vai ser incentivada a questão da exportação, porque como ela vai ter
Por exemplo, eu sou uma indústria, aí eu vou exportar, eu tenho meus impostos sobre o consumo zerados. Então, eu não vou ter o IVA, o plano de valor a pagar. Uhum. Mas como eu compro insumos, esses insumos vêm o crédito do IVA. Então, segundo o texto, vai se poder restituir esse crédito, né, de uma forma mais facilitada. A gente não sabe como vai ser o processo, mas teoricamente reduziria o custo da indústria e fortaleceria um pouco. Então, para a indústria, né, tem essa questão de reduzir a questão que ela tinha muita cumulatividade, e agora vai reduzir um pouco. Né? Então, assim, o que ela compra o que ela compra de insumo e está ali com o imposto em si, ela pode reaproveitar, caso ela vá vender para dentro do país, ou se exportar, ela tem um crédito a mais. Então, tem um incentivo à indústria para exportação ali. Então, se vai ter um incentivo, provavelmente vai ter potencializar a indústria no Brasil. Isso, uma indústria que é muito carente, né? Nossa indústria, assim, uma coisa que eu sempre pensei, assim, pô, nosso agro é tão forte, justamente por causa dessas isenções de exportação. Uhum. Por que não ter essas mesmas isenções na indústria, né? Para fortalecer a indústria. A gente estava até conversando, né? Porque aqui na nossa região, né? O pessoal tá indo muito pro Paraguai, né? Uhum. Mudando lá, principalmente indústrias, né? Porque lá tem mais incentivos e tudo. Uhum. Então pode ser que tenha algum incentivo a mais aqui, né? Não sei se vai ser comparado ao Paraguai ou não, né? Pelo que o pessoal fala lá, é praticamente zero. Se quiser trazer também, falar um pouquinho. Uhum. Mas eu acredito que também vai ter incentivo para a indústria, então, né? Uhum. Uma facilidade que o Paraguai, com esses impostos menores, o que o pessoal faz? Tem uma indústria no Paraguai. Sou brasileiro, tem uma indústria no Paraguai. A ideia é mais geral, assim. É um pouco mais difícil de abrir lá, né? Tem que, eu tô vendo, você tem que ter um capital maior, não é igual aqui no Brasil, questão de minutos, você abre um real, você abre um mêsinho lá, né? Uhum. Então tem que ter um capital maior, tem que ter um número de funcionários, né? Na especialidade minha, mas pelo que eu andei verificando esses últimos dias. Aí, tranquilo, você importa o produto, né? Vem com isenção, você faz uma modificação nesse produto, vira indústria. Então, por exemplo, você importa peças e você produz esse produto. Então, teoricamente, qual que é a definição de indústria, de um produto industrializado? Você pegar outros produtos e mudar alguma característica nele. Uhum. Então, digamos que eu comprei um produto geral, em peças, montei ele aqui no Paraguai, vira uma indústria. Sendo isso, é um produto paraguaio. Eu vou vender para o Brasil, tem incentivo de Mercosul. Não tem o imposto sobre importação. Então, assim, fica uma cadeia legal, né? O independente do governo, uma coisa é real. Quando se reduz os impostos, a produção aumenta. Quando você aumenta muitos impostos, uma hora você desincentiva a produção, né? Uhum. Então, assim, é um cálculo que parece que o pessoal não faz muito. Porque a máquina, cálculo o pessoal não faz e... a máquina pública é muito cheia, precisa de muito valor, é para hoje. Independente do governo, a gente tem governo populista, então assim, a gente tem que resolver o problema de hoje. Sim. Se lasca o próximo. Eles não pensam a longo prazo, né? Não. Não é isso a ideia de nenhum, na verdade. Nenhum. E tem essa questão. Aí eu indo pro comércio, para não fugir muito do assunto, tanto também para se serve para a indústria também, que vai diminuir, por um lado é bom, por um lado é ruim, que vai ser diminuir essa guerra fiscal. Né? Então, por exemplo, antes eu tinha uma operação, digamos, no Paraná, era mais benéfico, eu vender pelo Espírito Santo. Eu tinha que abrir uma sede lá no Espírito Santo, ou mudar minha sede, dependendo da estratégia tributária, dentro da lei. Agora, teoricamente, vai ser igual para todo mundo. Tudo igual. Então os estados não vão poder intervir no imposto, no caso. Isso. O que não fica claro é que, assim, o estado e o município vão definir qual que é a alíquota de IBS. Só que, pelo que eu vi, é mais assim, o percentual que vai ficar para o estado, o percentual que vai ficar para o município. Isso vai ter que ser entrado em acordo. Mas o que vai definir é o local do comprador. Então, se não é mais local do vendedor. Então, mesmo que mudem alguma coisa nesse sentido, que tenha alguma pequena diferença, primeiro, se tiver uma diferença, não vai ser tão grande, a ponto do que era. E assim, o que vai definir o estado que está onde está comprando.
Então não vai ser tão importante onde está vendendo. Então, do lado bom, acaba com isso aí. Acaba com muita questão da consultoria, de analisar muito, né? De teses fiscais. Mas o lado ruim e todas as empresas que construíram essas sedes longe, né? Para fugir de pagar imposto, né? Vai ter que ter uma realocação logística. Porque assim, não vai ter vantagem para a empresa ficar longe dos grandes centros, Sim. longe dos portos, né? Ela vai ficar perto para diminuir a logística. Vai ter que acabar gastando para realocar isso, né? Então, provavelmente, é algo que vai entrar em discussão para as próximas, assim, para as próximas definições da reforma. Né? Tem muita coisa em aberto ainda, né? Então tem essa questão ruim. E uma questão muito ruim também para o comércio, que acontece? É que eu teria que dar o split payment primeiro, mas eu vou falar essa questão negativa posterior, tá? E vou entrar dentro do serviço. O serviço, de longe, vai ser o setor mais prejudicado, né? Nós, né? Ou no mínimo, né? O setor que vai ter que analisar, trabalhar mais, buscar formas, né? De sofrer menos impacto da reforma. Porque o que acontece? Como a gente comentou ali anteriormente, a base da reforma é a não cumulatividade. Então, eu compro produtos, eu compro serviços, eu vendo por outro valor. O valor a mais que eu usei para... Eu pago o imposto só sobre esse valor. Ok? Aparentemente fica justo. Mas que tipo de insumo que um escritório de contabilidade tem? Né? Uma consultoria, um advogado, engenheiro. Então, assim... Pintor, né? Enfim, né? Só o pintor, no caso. Foi algo que se passou muito... Assim, parece que esqueceram da gente. Parece que igual o filme, esqueceram de mim. Então, isso vai até o próprio serviço, né, que a gente usa muito para o consumidor final, streaming, anúncios, né, que hoje um grande custo das empresas é a questão de anúncio, Facebook Ads, Instagram, tráfego pago, isso vai ter um repasse. Sim, com certeza. Isso vai ter um repasse. Então, de longe, o setor que vai ter menos benefícios, né? O único benefício seria uma padronização, mas assim, o imposto não mudava muito já, e vai ter mais pontos negativos, né? Vai ter esse risco de aumento de carga, ele tem uma menor capacidade de gerar esses créditos, né? Então vai ter que, de alguma forma, buscar. Empresas, por exemplo, que não compravam tanto com nota, vai ter que se organizar mais, né? Então vai ter que dar alguma estrutura para que esse negócio continue viável, né? Até o mercado vai repassar isso aí. Até a gente estava conversando antes, né? Até para a questão do que tem, né? O tributário, né? O simples, o presumido, o real. Então, se ele tiver no simples, talvez ele preste serviço para uma indústria que é do lucro real e talvez para a indústria não vai ter algum tipo de vantagem também, né? Isso. Então vai acabar prejudicando nesse quesito também. Depois a gente pode falar do Simples Nacional ali, que tem a questão do crédito que vai complicar um pouco o Simples, né? Por um lado não muda nada do Simples, por outro lado muda tudo. Uma coisa que eu gostaria de falar, que para mim assim, é o pulo do gato e é onde vai ficar amarrada a reforma tributária. Porque o que acontece? Vai nascer, né, dessa reforma tributária algo que já está previsto, algo que está sendo desenvolvido, a gente não sabe o quão rápido isso vai ser desenvolvido, o quão rápido isso vai ser aprovado, eu acho que demora um pouco, pelo que a gente acompanha nesses anos, né? Mas a Receita está desenvolvendo algo chamado Split Payment. Que o que acontece? Vou fazer um pagamento para o meu amigo Danilo, né? Contratei o serviço de consultoria dele. Aí eu tenho meu Pix lá, né? Ou fazer o pagamento boleto, porque não gosto de trabalhar com dinheiro físico. Aí ele vai ter a opção de descontar já o imposto. Então, assim, como as alíquotas vão ser prévias, o Danilo, eu vou saber, eu vou pagar R$100 pro Danilo, vai descontar 27 de IVA, ele recebe ali o restante e o resto vai pro governo. Tranquilo. O Danilo recebe mais. Mas ele teria que pagar esse imposto? Ele teria.
Mas ele tinha, por exemplo, se ele vendesse agora no. A gente está em janeiro, se vendesse dia 1 de janeiro, ele tinha até dia 20 de fevereiro para pagar. Para empresas que têm um caixa apertado, né, já vai dificultar. Mas tranquilo, por enquanto não vai ser obrigado, tem-se a ideia de ser obrigado, principalmente para meios de pagamento eletrônicos. Mas por que eu vou fazer isso com o Danilo? Né? O Danilo é meu amigo, eu não quero descontar. Eles precisam do dinheiro, depois ele arruma dinheiro para pagar imposto. O governo que se vira depois. Só que assim, para eu aproveitar o crédito do serviço que eu tomei do Danilo, esse crédito precisa estar pago. Senão eu não consigo apurar. Então, diferente que ocorre hoje, por exemplo, uma empresa do regime normal, ela compra e ela toma crédito do ICMS e ela paga ali o ICMS sobre a diferença, mesmo o fornecedor, às vezes, nunca te paga o ICMS. Tá lá. Agora a Receita não, chega. Não sabemos como é que vai ser feito isso, mas vai ser alguma forma, a Receita diz que pode fazer isso. Ela vai alinhar o meio de pagamento eletrônico com o sistema de tributação para amarrar. Então, assim, o Danilo é meu amigo, tudo. Mas o Danilo tem fama de não pagar imposto. E eu preciso desse crédito. Então, Danilo, você me perdoa, mas a minha mulher mandou, eu vou ter que descontar aqui. Entendi. O que vai acontecer? Então, agora vai ser todo mundo obrigado a pagar o imposto. Não vai, mas vai acabar com aquela colher de chá, né? Claro, empresas grandes, elas já pagam imposto, porque elas não têm como fugir, porém elas têm uma estrutura, toda uma estrutura tributária para achar o melhor jeito, a melhor tese. O pequeno não tem, muitas vezes deixa ela passar. Geralmente o grande já precifica o imposto lá pro que já tem toda a estratégia. Quem paga, na verdade, é o consumidor final, né? Consumidor final. Então, o grande geralmente já tem isso tudo precificado, a questão de imposto, tudo, e é tudo repassado, né? Agora, o pequeno e médio é aquela bagunça, eu sei fazer, não sei. Então, geralmente, às vezes nem penso muito no precificar com imposto. Né? Então, tem esse porém também. Então, aí que a gente vê todo o cuidado do governo e toda como é que fala? Sim, o brilho no olho, né? O cuidado em passar isso, porque isso vai facilitar muito a vida do governo, né? Independente de se isso é bom ou ruim, ele vai facilitar. Então, por exemplo, o governo vai ter que ficar... Ele vai receber. O governo não vai mais precisar ficar em cima. Por exemplo, emite nota. Porque a gente vai tomar um serviço na nossa empresa. A gente faz certinho, a gente emite todas as notas, sei que você emite também todas as notas, mas beleza, vamos contratar um serviço de lavacar. Às vezes o cara tá enrolado, não vai conseguir emitir a nota. Beleza, não vai entrar ali não vai influenciar no meu cálculo do imposto. Agora já vai. Eu preciso dessa nota. Eu preciso, senão eu vou pagar quase 30%, 27%, que seja. É muito pesado. Eu já não tenho fornecedor, né? Aí eu vou colocar lá mercado para pegar esse CVS. Tudo, a gente vai entrar em ação do cachorro. Que não é o ideal, né? Vou aproveitar crédito. Então, esse split payment, junto com essa amarra que vai fazendo para você poder aproveitar esse crédito, ela vai facilitar muito a vida do governo e vai prejudicar muito quem tem o costume de não emitir notas, né? Quem tem o costume de sonegar, de não faturar, independente do porquê faz isso, né? Do mérito, mas não vai ter como fugir muito, né? Aí a tendência é que cada vez suba mais o dinheiro físico, né? Eu não sei você, mas... Estava numa tendência. Eu desde 2019, eu nunca peguei meu salário em dinheiro físico. É raro as exceções. Eu nem sinto meu dinheiro, né? Direto vai pagar o cartão de crédito. Trabalhava no banco, o pessoal falava, vou aplicar meu salário, aplicar no limite de cheque especial. É tipo isso. Isso não perdoa ninguém, né? Então é mais o governo que vai ser beneficiado, porque ele vai receber antes de mim, por exemplo, né? Isso. Ele recebe primeiro que qualquer um nesse ele vai receber antes de você. Plant. Ele vai receber antes de você. Claro, a gente entra no mérito, igual a gente estava falando. Já tem-se o calendário. O calendário esse ano foi só um teste. Ano que vem se exclui o PIS e COFINS.
e já começa a entrar o IVA. Qual a alíquota aqui para ano que vem? Não se sabe. O governo vai fazer uma estimativa de quanto ele precisa arrecadar de PIS e COFINS e vai repassar. Aí, beleza. Começamos a rodar esse sistema. Mas pode ocorrer várias coisas. Para ter um sistema que funciona, por exemplo, na hora, online, rapidão, né? Eu conseguir fazer a transação, o sistema calcular o imposto, passar para o governo e passar para quem eu estou contratando ou comprando, exige uma tecnologia muito avançada, né? Então, isso que entra, né? O Haddad até deu um pronunciamento que o projeto é 150 vezes maior que o Pix, né? Então, vamos ver como é que funciona. Hoje, os sistemas que a gente usa como contador de declarações acessórias, tudo, eles, assim, são bem mais simples e travam muito mais. Mas vamos ver, né? A gente tem que trabalhar com a realidade. A realidade vai chegar, uma hora ou outra, né? Então a gente tem que se planejar, a gente tem que se adiantar. Até porque, igual eu sei, como eu, a gente sabe que essa questão de sonegação é ilusão, né? É tudo um cambalacho para você. Claro que o imposto é pesado, mas assim, você não tem gestão da empresa, você não tem organização, né? Sempre fica com o negócio. Eu sempre oriento a fazer 100% dentro do que o governo pede, né? Então a gente precifica essa questão, né, de imposto e tudo dentro do ramo da atividade e serviço, né, que a pessoa faz. Então a gente sempre orienta a estar emitindo nota sobre tudo. Mas a gente sabe na realidade, né, não entramos no mérito também de cada empresa, mas isso tem que ser precificado, né? E quem vai acabar, na verdade, arcando com isso é o consumidor final, né? Que as empresas, elas vão repassar isso. Então, quem vai sentir o impacto aí vai ser o consumidor final, né? Você comentou, vai falar mais do Split Plant? Não, eu ia para outra parte ali, da parada das instituições. Que você falou que ia falar dos pontos negativos aqui depois do Split Plant, do comércio. Do comércio, que esse é um ponto negativo, porque além de ter essa questão de você ficar amarrado, né, adiantar, mas vai faltar caixa. Você trabalha com o setor financeiro, sabe que o caixa é apertado. Então, por exemplo, um dinheiro, digamos que o imposto é, digamos assim, 5, 6 mil reais, né, de uma empresa que já está faturando ali seus 80 mil, 100 mil por mês. Faz falta esse 8, 6 mil durante o mês para pagar funcionário, às vezes até pagar a tua prolabore, porque a hora que chega para você pagar o imposto do outro mês, já entrou as vendas. Então, assim, é uma dificuldade muito grande que o Split Payment vai trazer. Um lado bom, acaba com a sonegação, tudo, mas por que o governo está forçando a pagar tanto assim na hora, né? Acaba. E como é que entra a questão A gente entra as questões. Vou passar o cartão de crédito. Vou parcelar, né? O governo vai receber à vista. Até eu entrar nesse mérito, né? Porque daí vai à vista pro governo, né? Eu recebo com as taxas. Vamos lá, tem um exemplo. Fiz uma venda lá de R$1.000, parcelei em 10 vezes e em boleto. E aí eu emito a nota do valor da venda, R$1.000. A nota é o fato gerador. Então já vai à vista. Daí se eu tiver inadimplência, eu me lasquei. Porque eu já paguei o imposto. Provavelmente, e o governo... como assim, porque quem vai pagar o boleto, né, você emitiu a nota, né? Então, assim, a pessoa, ela não vai pagar à vista, né? Então, nesse caso, não teria como utilizar. É por isso que vai ter a apuração ainda. Apesar do split payment, ainda vai ter apuração mensal. Entendi. Então, beleza, no início, ninguém usa split payment, ninguém tá precisando de crédito, estão aprendendo. Até porque depois do split payment vai ter todo o acerto. Porque vai que desconto. Como é que vai funcionar? Beleza, eu vendi agora por 100. Só que eu tenho uns créditos que sobraram do mês passado. De duas uma. Ou o governo vai criar um banco de créditos que ele consegue processar, que é o segundo ele que ele vai fazer. Ou vou ter que acertar essa diferença sempre. Então vai continuar tendo apuração mensal. Então o contador vai calcular muita DAS, hein?
Vai ter trabalho, então. entendeu? Mas você vai receber depois. Uhum. Porque, por exemplo, vai receber parcelado. Mas o fato é igual hoje. Igual hoje, se Igual você é vende hoje, no cartão. Então, nem assim. Não vai O ficar. governo muda pra bom e pra nós o que tava ruim. O que tava bom piora às vezes. E o que tava ruim continua ruim. O split para ele, nesse caso, né, do exemplo, então ele não vai ser no pagamento, né? Uhum. Ele Isso, eu vai não ter consigo que te afirmar. vai Eu não gerar. consigo te afirmar certeza, mas pela lógica seria isso. Uhum. Porque como é que vai descontar na hora se nem o pagamento Foi na hora? feito pagamento. A não ser que agora não existe mais compra em 12 vezes. Agora. Isso vai, que eu acho difícil, né? vai saber depois na prática. Muita coisa, na verdade. Tem algumas questões legais também que eu queria falar sobre as isenções, reduções, né, do IVA e também uma coisa boa, tem cashback. Tem cashback o IVA. Isenções e reduções. Há alguns setores de serviço, né, que são os mais prejudicados, e do comércio também, eles vão ter algumas isenções e reduções. Então, essa seria o algo bom, né? Isenções na parte de serviço, só a questão de saúde, né? Então médico, dentista, laboratório, clínicas, vão ter uma redução na carga de 60%. Isso. Mas isso para quem tem CNPJ ou CPF? Para quem tem CNPJ. 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 Uhum. Eu tenho que verificar se a regra ela se enquadra com a CPF, que eu acabei não verificando. Mas o que acontece? Deixa eu só confirmar aqui. 60%. 60% alíquota, né? Então tem uma redução de 40%. O que a gente espera de benefício? Que os serviços médicos, eles diminuem o valor. Normalmente se paga um imposto menor. Então, enquanto algum serviço talvez aumente, talvez, pelo menos essa parte, talvez, esperamos que diminua o consumidor final. Isenções de alguns produtos da cesta básica, né? Então, teoricamente, produtos como arroz, feijão, o que eles considerarem ali essencial, teria uma isenção de IVA, então é algo positivo. E o cashback, que é o quê? Um grupo do governo, provavelmente o pessoal ali que é cadastrado Bolsa Família, cadastro único, né? Ao utilizar comprando essas compras, né? Alguma porcentagem volte isso, né? Volte para eles. A gente não sabe quanto, a gente sabe quais produtos, a gente não sabe qual grupo vai ter acesso sobre isso, né? Mas é para famílias de baixa renda, cadastrado em programas sociais, né? Então, provavelmente ali o cadastro único, né? O Bolsa Família, coisa que a gente já tem hoje em dia. Então, nem tudo é ruim, né? Vai ter alguns beneficiados e alguns prejudicados. Outra questão específica também é que depois a gente pode falar sobre pessoa física, mas quem trabalha com aluguel na pessoa jurídica, hoje ele não paga ISS, né? Por exemplo, a gente tem uma empresa ali que tem alguns imóveis dentro, ela tributa os aluguéis pela empresa, então você paga lá PIS, COFINS, IRPJ, CCL, acabou. Não paga ISS. Mas agora, na reforma tributária, você vai pagar o IBS e o CBS. Que o IBS está excluído. A carga tributária do ISS. Então, assim, possivelmente, né, a tributação de aluguéis fique maior. Provavelmente o aluguel vai aumentar, então. Muito possivelmente. Porque na pessoa física também vai ter problema, né? A gente pode falar mais para frente. Mas, falando agora, a pessoa física hoje que tributa aluguel, né? Eu não tributo na jurídica, eu coloco na pessoa física. Pessoas físicas que têm habitualidade, que exigem ali a prática de receita mensal, dá para ver que usam isso como fonte de renda, elas vão pagar o imposto de renda, normalmente como se paga através do carnê-leão, por ação, mas ela vai pagar ICBS e IBS também. E já a partir do ano que vem. Então, por exemplo, eu tinha em aluguéis R$10.000. Pô, já caía numa alíquota grande de imposto de renda, para 27,5%. Agora, antes da mordida dos 27,5%, eu vou ter a alíquota do ano que vem, né? Que fica em 9%. Vai ter 9% ser tributado
Beleza. Aí o que sobrar, mais 27,5%. Nossa. Então, assim, provavelmente, você, dependendo do valor ali, mas a partir do valor que já começa a pegar imposto de renda, vai ficar inviável você tributar, ter uma exercício da profissão ou de renda na pessoa física. Vai ter que pra, Hoje já era alto, já. já Pra quem compensava assim. declarava, né? E já é alto a tributação, né? Que geralmente o pessoal já não declara. Mas aí, por exemplo, você colocava, tinha uma receita de aluguéis ali até 3 mil. Ficava isento se não tivesse mais nenhuma renda, né? O dentista emitia alguns recibos, né? Tava no início de carreira, tava tranquilo. Aí teve algo bom, que teve a isenção até 5 mil. Não é nada mais nada menos que um direito nosso. Né? E já era para ser corrigido. É defasado isso, né? Não vou lembrar o valor correto, mas quando foi estipulada essa nossa regra de imposto de renda, se tivesse sempre isso atualizado, só começaria a pagar imposto de renda quem ganha perto de 20 mil reais. Né? Não vou ter o dado certo para não falar besteira, mas era algo assim. Então, por questão do aluguel, vai ficar um pouco difícil também. Vai ter uma carga. Fala-se, né? Que não vai ter aumento de carga tributária, mas nesse caso vai ter sim. Você não tinha uma carga de ICS, agora você vai ter. Vai aumentar um tributo, no caso. Não o tributo, né? Mas vai aumentar a carga que é a carga, porque Então não teve aumento no teve aumento de imposto. Tá no pacote. Teve imposto novo. Não, mas é que diminuiu no outro, né? Não vai ter aumento de imposto, é a arrecadação do governo, entre aspas, né? Que saiu de alguns lugares, né? Quer falar um pouquinho, então, da parte do simples, do presumido, o que vai ser de cada... Então, os principais impactos de cada um, né? Do presumido e do lucro real, ele vai seguir a mesma lógica, né? Então, tudo que a gente está comentando agora, ele já entra na lógica do simples, do presumido e do lucro real. O que muda do lucro real para o presumido era o cálculo de RPJ e o CSL, né? Que são dois impostos sobre a renda. Então, como ainda não foi alterado essa questão da renda ainda, provavelmente vai ser também, mas não nessa reforma, o que acontecia só de diferente é que o presumido tinha uma alíquota de PIS e COFINS menor, mas não acreditava, e o lucro real tinha uma alíquota de PIS e COFINS maior, mas tomava crédito. Então, os dois vão tomar, como o ICBS e o IBS já vai substituir totalmente o PIS e COFINS a partir do ano que vem, os dois vão estar em parâmetros iguais. O que vai continuar ainda é que, por exemplo, se eu tenho um lucro maior do que no comércio, um lucro menor do que 8%, e na prestação de serviço um lucro menor que 32%, compensa estar no lucro real para eu pagar o IRPJ e o CCL sobre o meu lucro, que é 9% e 15%. Agora, se o lucro é maior do que isso, maior que 32% de serviço e maior que 8%, compensa ficar no presumido ainda, né? Teve uma mudança de alíquotas também agora, mas é para faturamento um pouco maior. Entendi. Mas dá pra gente falar sobre o simples, então, que talvez seja a maior parte da nossa audiência. Nossos telespectadores que estão em casa, ouvintes, né? Assim, pelo que a gente vê, né, no lucro real e presumido, não vai ter tanto impacto, né? Porque vai praticamente substituir um pelo outro. Só vai ter poucas alterações, nomenclaturas ali, né? Nomenclaturas e burocrática, né? No simples, daí vai ser um pouquinho diferente até a forma de emissões, né? Alguma coisa nesse sentido, né? O que acontece no simples? A alíquota, a tabela no simples, ela não vai mudar. Por enquanto, por agora, os valores, até já é uma tabela que está defasada, também não foi atualizada. MEI simples, está desde 2018 ali. O que vai ocorrer? Beleza, eu continuo pagando meu imposto dentro, né? Eu tinha, digamos que eu sou uma empresa de serviço. Eu faturo até 15 mil por mês, eu pago 6% de imposto, de DAS. Na DAS, a única coisa que vai mudar aqui é lá o ISS, o PIS, COFINS, o RPJ, o CSL e o INSS. Aos poucos vai sendo substituído pelo IVA, né? CBS e IBS. Mas dentro dos meus valores. Ok, maravilha.
Só que, igual a gente falou, uma das maiores importâncias dessas reformas, que vai ser mais importante para as empresas, que as empresas precisam tomar crédito daquilo que elas gastam. Eu sou uma grande empresa, eu vou contratar uma consultoria com você, Danilo. Só que assim, se você for simples, no regime normal do simples, eu só vou conseguir ter aí no máximo um aproveitamento de 7% do que eu pago para você. Já se você não for do simples, o meu aproveitamento é o integral. Então, assim, como é que a gente faz? Então, vai ficar naquele impasse, né? Então, assim, vai buscar o cara, vai falar assim, tá, mas você tá em qual regime tributário? Você tá no simples ou no presumido? Não, vai ter essa pergunta. Então, para empresas que trabalham, né, que prestam serviço para outras empresas, essa é uma questão fortemente que vai ter que analisar no Simples Nacional. Só vendo mais para o consumidor final? O consumidor final não vai tomar crédito, porque ele não paga imposto de consumo, né? Ele paga imposto que está incluído no produto. Então, talvez não seja tão interessante para você. Mas agora essa questão vai mudar. Até a gente tinha um pouco disso. Porque hoje no Simples Nacional dá para você aproveitar o ICMS. Só que você tinha que primeiro calcular a alíquota que você pagou. Então, assim, você tinha que fechar o mês, dia 31, dia 1 você já tinha que ter a alíquota. E aí você só poderia, no Paraná, até 1,2%. Então, assim, meio que as grandes empresas nem muito atrás. Espera pouco, precisa às vezes da empresa do Simples Nacional mesmo. Então, no caso, não vai fazer diferença. Mas agora vai. Pô, concorda de 1 para 25%, 27%? É uma baita na diferença, né? Então, como é que vai funcionar isso na prática do Simples Nacional? Eu vou ter que decidir, a cada 6 meses, no caso, o empresário, junto com o contador, análise e tudo mais, se eu continuo pagando o meu DAS normal, então, assim, os impostos do DAS normal, ou se eu pago o ICBS e o IBS por fora. Aí eu pago o resto dos impostos pelo Simples, né, que vão ter ainda, e aí eu vou tomando crédito das notas iguais e também consigo vender com crédito cheio. Aí para chegar nessa alíquota também, o cálculo do Simples Nacional vai mudar, que antes a gente faz o RBT12, né? Então, por exemplo, para chegar na alíquota agora de janeiro, eu vou calcular de janeiro do Danilo, do que ele vendeu de janeiro. Para chegar na alíquota de janeiro, eu pego tudo que ele faturou nos 12 meses anteriores, né? Então, ali de janeiro a dezembro. Para saber qual dezembro, eu tenho a alíquota. Agora vai ser uma antes, né? Então, você vai pular uma antes, porque daí eu consigo calcular antes. Porque daí para saber, por exemplo, para ter a alíquota de janeiro pronta, eu precisava já virar um mês, eu precisava ter apurado os impostos. Agora vai ser um mês antes. Então, assim, digamos, eu vou mandar a DAS para você, Danilo. Eu vou mandar a DAS e vou mandar quanto que vai ficar a alíquota para o próximo mês, porque eu vou poder, porque é do mês anterior. Então vai saber antecipado já quanto que vai ser a alíquota. Até para essa questão da disponibilização do crédito. Porque esse que você comenta ali de vai ter um tanto no Simples, né? E o CBS e o IBS, né? É aquele negócio que vai ter o Simples misto? Isso, chama híbrido. Híbrido. Né? Foi o termo mais utilizado agora. Então tem o Simples, você chamar de normal ou convencional. E seria o ideal para quem atende o consumidor final, né? Isso, até porque assim vai se exigir para quem vai precisar sair desse regime, né? Pela questão dos clientes, vai exigir uma operação mais robusta. Eu vou ter um controle muito maior, você concorda? De notas, de saber, de antecipação, de organização. Então, porque a cada 6 meses eu tenho que estar decidindo. E aí, se eu decido errado, eu posso perder clientes durante 6 meses, ou eu posso pagar imposto a mais durante 6 meses. Então, fica um pouco difícil. Então, para quem atende empresa, o ideal é ele ser um simples híbrido. Isso. A princípio, para quem vai atender empresas, né? Ele vai ter que estudar esse caso, né? Ele vai ter que conversar com a empresa também vai ter que tomar crédito. Isso. Ele vai ter que entender o mercado dele. Talvez a operação pode chegar num ponto que fique inviável. Porque se eu sou do Sim, comércio, beleza. Comércio você acaba comprando, né? Mas se eu compro do Sim, então se eu compro de Simples Nacional já,
e esse cara não quer mudar. Aí, pô, vou ter que atrás de outro fornecedor. Ou se eu sou prestador de serviço, pô, beleza, eu não posso perder o cliente, mas eu também vou pagar tudo isso. Entende como se torna meio complexo? Sim. Então, assim, beleza, não temos tempo, temos coisas que podem atrasar, coisas que podem ser mudadas, mas, assim, eu preciso saber mais ou menos. Essa empresa, assim, ela é a que talvez ela vai sofrer mais. Tanto gerencialmente, né, quanto tributariamente. Que o cara vai ter que fritar a cabeça pra pensar, né? Ele junto com o contador. Porque, pelo que eu vejo, quem atende empresa que seja só do simples, beleza, o cara vai continuar no simples, né? Porque o outro lá não vai. Mas quem atende indústria ou atende uma pessoa do presumido, né? Uma empresa do presumido, então ele vai ter que ter essa jogada do CBS e do IBS. Senão provavelmente muitas vezes não vai atender. Então é bem complexo essa parte da gestão em si, né? Que vai dar dor de cabeça. No mínimo trabalho, né? Se não der trabalho, é dor de cabeça. Mas aí vai ser onde vai ter que entrar o consultor financeiro, né? Onde o contador não vai, o consultor financeiro vai. Não, a gente tenta. A gente tenta. Dá força muito, né? Não. Cara, tá aí, vamos lá. A gente só comentar. Não sei se tem mais alguma coisa que quer comentar, mas eu acho que uma coisa que eu queria trazer, né, é pro consumidor final. É um impacto, né, que nem a gente comentou, né. Geralmente as empresas vão repassar se tiver um aumento, né. Então, e que você vê que seriam os maiores impactos aí? Pode ser positivamente, negativamente, né? Positivamente. Começar aí, né, para animar um pouco. Tendência de redução em alguns alimentos da cesta básica. Cashback de funcionar ali para parte da família de baixa renda. E fica mais por isso. A redução de serviços de saúde é o que se espera. Mais clareza do que a quantidade de imposto que você está pagando, né? Por exemplo, aquela que sai na nota é uma estimativa, né? Até a fonte é do Instituto Brasileiro de Tributação lá, então é muito certo, né? Então, uma transparência maior, diminuição alguns serviços de saúde e talvez ali conseguir ali alguns alimentos, né, com um valor mais baixo. Agora tem outro lado da moeda. Aluguéis mais caros, serviços caem no imposto seletivo, produtos no imposto seletivo mais caros. Então a cervejinha talvez fique mais cara, o cigarrinho vai ter que continuar vindo no Paraguai ali. Coisas que a gente vai sentir, o Netflix, o Amazon, o meu programa. Então, assim, tudo que vai ser serviço que não está no que você contrata hoje, que não seja questão médica, que talvez abaixe, você pode esperar um aumento ali na parte de serviço, porque dificilmente as empresas vão conseguir não repassar, né? Vai ter que, claro, quem se estruturar melhor, quem deixar a operação mais robusta, quem conseguir tomar mais crédito consegue ficar ali com um imposto menor e repassar consequentemente menos imposto, mas tem muitos casos que não vai ter muito o que fazer, né? E aí também entra no caso da especulação. E, um começa a aumentar, o outro começa a aumentar, o outro começa a aumentar, e aí fica... Isso impacta também na economia, que vai aumentar a inflação, né? Então tem todas as outras coisas, né? Que se aumentando o preço de produtos, né? Serviços, né? Em aluguel, essas questões aí de streaming, né? Isso impacta na inflação, né? Então, às vezes, o que tinha de perspectiva lá de uma inflação de 4, 5% no ano, pode ir para 8, 9, né? Então também tem essa questão, né? E querendo ou não, se você aumentar um aluguel, mesmo que vai ter isenção, vamos supor, no arroz, o cara vai ter que aumentar o arroz, porque daí vai ter que pagar um aluguel mais caro. Então é uma coisa mais complexa ainda, né? É um círculo e é complexo. Porque assim, o que vai ser beneficiado, talvez abaixo, talvez aumente, talvez fique na mesma, no melhor dos cenários. No melhor dos cenários, abaixar,
Mas assim, porque a ideia é substituir, né? Ah, beleza. Vai ter incentivo na parte ali da indústria, né? Até, por exemplo, produtos que passavam por muitas cadeias, né? Então, da indústria para o distribuidor, distribuidor para o distribuidor, distribuidor para outro lojista. Quanto mais etapas, maior aumentava o preço, porque tinha essa cumulatividade de impostos. A indústria pagava um imposto, você pagava esse imposto, imposto, imposto. Só que, talvez reduza. Agora, na parte de serviços, a gente tem quase certeza que vai aumentar. É muito difícil não aumentar. Já se aumenta por causa da inflação, né? Sim. Então a carga tributária ela vai acabar pesando muito. E aí que entra na parte um pouco mais prática, que a gente tem que avaliar. A gente tem que avaliar como empresa, né, que é o nosso público aí, o quanto meu negócio é rentável, quanto não é, do quanto continua, o quanto eu mudo o foco. Vai ter que ter essa. Não posso mais deixar no adeus dará, não posso deixar com a falta de organização. De maneira organizada, empurrando com a barriga, o importante é vender, eu ia. Agora, talvez não consiga. Sempre. Na verdade, faz muito tempo, né, que o mercado em si está sempre mudando, né, sendo mais competitivo. Entrou o pessoal em muita importação. Então, antigamente era muito mais fácil você vender, né? E vender com um preço que você tinha um lucro lá. Hoje em dia o mercado é muito mais competitivo, essas regras, tem muito mais custo, muita mais coisa, né? Então as empresas têm que ter um controle maior dessa parte de números, né? Isso é importante para não ficar no prejuízo. E a gente tem tanta informação aí do Sebrae que é muito. 60% das empresas quebram nos primeiros 5 anos por falta de gestão, por falta de saber o financeiro. Às vezes tem um operacional bom, tem um produto bom, tem um serviço bom, mas se não tem toda a estrutura, ela não vai sustentar. E o ponto principal é a precificação. É a precificação. Você analisar, beleza, com todos esses dados, quanto que eu posso precificar? Porque se não precificar, eu não vou aguentar. E tributo é uma coisa que, pelo menos assim, eu vejo, né, nas consultorias que a gente faz, o pessoal meio que deixa de lado. Na precificação. Não sei como, né, mas o pessoal meio que não precifica. Chuta. Faz um markup, né? Só multiplica lá por... o padrãozinho, 100%, 100%, tô ganhando 100%, mas não é bem assim, né? Tem várias variáveis aí por fora. Cara, eu acho que era basicamente isso. Não sei se tem mais alguma coisa que você quer comentar. Tem ali que entra, não que são coisas que não entraram nessa reforma, somente o CIB, mas são coisas que já vai estar mexendo, podemos passar rapidinho, coisas que estão mexendo já com a nossa vida, né, que já estão em atividade, né? Dá pra gente falar sobre isso? Pode, vamos, bora. Meio rapidinho só. Mas tem alguns pontos a mais aqui, né? Por exemplo, na reforma, nessa mesma lei já complementar que saiu, que agora eu não lembro aqui certinho, 914, 214, deixa eu pegar aqui. 214 de 2025. Isso. O que acontece? Ela já instituiu que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é o CIB, que o pessoal tem que se assustado um pouco. O que é esse CIB? As informações de imóveis, elas eram um pouco desconexas. Tipo, a prefeitura tinha um cadastro, o cartório tinha um cadastro, na Receita tinha a informação, através da declaração de imposto de renda, a Receita Estadual tinha outra informação, quando fazia uma declaração de TCMD, tudo, e aí ficava desconexo. Então, o que geralmente a gente vê? Os imóveis sempre são uma das poucas coisas que valorizam ainda no Brasil. Então, você comprava um imóvel, né, por um valor menor, e ao passar dos anos ele aumenta muito, né? E o governo via o lucro, né, a oportunidade de arrecadar, é sobre o ganho. Então, às vezes não é um ganho real. Na verdade, às vezes foi inflação. Sim. Mas o governo não quer saber. Então, se eu comprei por 100, tá 1 milhão, não foi por causa que hoje o 1 milhão vale o 100 de 10 anos atrás. Sim. É por causa que você ganhou. Então, aplica 15% aí. Em cima dos... Faz o cálculo da inflação, né? Descontar, pelo menos, né? A inflação, que isso é normal, né? E aí, o que aconteceu? O IPTU. A gente sabe que o valor que está no IPTU é um valor mais baixo do que a casa.
Novamente, não é porque valeu. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, vai acontecer, não, já está acontecendo com esse CIB. Vai ser um cadastro todo integrado. Então, assim, a Receita vai ter a mesma informação do que o município, que o cartório tem. O que isso vai influenciar? Vai poder se atualizar os valores dos imóveis pelo valor real. Então, assim, como é que vai funcionar? Por exemplo, essa sala aqui vai ser vendida. Foi vendida por tanto. O cartório informou tanto, certinho. Já essa informação já vai para a Receita, que já vai para o município, e ele vai fazendo um preço médio da região. Tipo, se essa sala foi vendida por tanto, se essa casa foi vendida por tanto, essa casa do lado aqui, ela não vale só 100, ela vale uns 200. Então vai subindo. E que o IPTU vai ser IPTU sobre isso, o ITCMD sobre isso, né? Tem a vantagem que daí, provavelmente a Receita vai querer atualizar isso, né? Das duas maneiras ela ganha. Se for atualizar só na venda, você vai continuar ganhando. E se escolher atualizar, antecipar, igual tem feito hoje, se antecipar ganha um desconto. Então, assim, ela vai criando novas fontes de renda. Ela é uma empreendedora nata. Ela só não gasta muito bem. Mas arrecadar com ela. Arrecadar ela sabe, né? É um bom vendedor, um péssimo administrador. Então, tem essa questão do CIB aí. Aí entra outras coisas que o pessoal tem se assustado, né? No Brasil, a gente tem o costume de fazer o acordo de cavalheiros no aluguel, né? Então, por exemplo, eu tenho a casa, eu alugo para você, pago no dinheiro, fica quieto, ninguém viu, ninguém sabe. Aí se supõe, né? Não se sabe se vai ser assim, dessa forma, mas, por exemplo, vou colocar na declaração de imposto de renda que eu moro na rua tal, no imóvel tal, no CIB tal. Mas esse CIB não é meu. É do outro. É meu, por exemplo, né? Então, assim, não que vai acontecer isso, mas abre uma possibilidade da Receita automatizar muitas coisas. Ele fala, hoje, o pessoal se assusta com Pix, tudo, mas a Receita já tem toda a informação sobre você. Ela não desenvolveu ainda uma maneira melhor de cobrar automático, porque ela não tem funcionário, né? Se fosse para... Ele tem que ter um funcionário para cada brasileiro e mais um outro funcionário para ver se funcionar. Então, ela vai desenvolvendo sistemas. Por isso o Split Payment, por isso o CIB, né? Foi do pessoal, né? Tem medo e tal. Trabalhava no banco, o povo é monitorado faz muitos anos. Muitos. Né? Mas é que tinha monitorado, né? Agora essa questão aí de tributação, de cobrar é outra história, né? Mas a monitoração faz anos. Então, assim, o governo sabe, em muitos casos, sabe muito mais do que sua própria esposa, né? Não que seja o correto. Não esconda que vai dar problema. Outra questão que, aí já em outras emendas, outras emenda constitucional, outras leis que têm saído, por exemplo, ficou alguns anos, tem se falado muito sobre holding, sobre sucessão patrimonial, foi desenvolvido várias teses, né? Inclusive, sempre certa contabilidade trabalha nessa parte, precisar de planejamento sucessório, seguro, fale conosco. Legal. Fazer o merchan. Merchan, claro. Mas não tinha algo meio geral sobre o ITCMD, que é o Imposto sobre Doação, caso mortes. Então, por exemplo, o pessoal, os advogados, os contadores vão desenvolvendo teses, né? Então, beleza, se o imposto aqui sobre o ITCMD aqui no Paraná é 4%, lá chutar aqui, Alagoas é 1%. Eu alugo um domicílio fiscal lá em Alagoas, eu pago o ITCMD de Alagoas. Aí beleza, se o ITCMD do Paraná é sobre o valor de mercado, o do outro estado não é. Então foi fazendo isso. Agora já foi estipulado, né, até a emenda constitucional, e foi publicada alguns dias atrás uma regularização sobre isso, que tem algumas diretrizes. É o Estado que ainda decide sobre isso, mas assim, a alíquota mínima de 4%, máxima de 8%, vai ser alíquota progressiva, não é mais sobre o valor do histórico do imóvel, não é o valor do imposto de renda, é o valor sobre o valor atualizado de mercado, né? Até, por exemplo, uma das estratégias que a gente utiliza na hold é você passar o imóvel para a hold pelo valor histórico, que daí, quando você faz a doação das cotas da empresa, você pagava um valor menor.
A Receita Estadual do Paraná já tinha normatizado uma lei que isso não podia fazer, teria que ser pelo valor do mercado, a não ser que o imóvel tivesse sido integralizado há mais de 5 anos. Mas agora já acabou, então ela vai trazendo mais clareza para algumas coisas. Então, algumas teses aí vão caindo, outras vão surgindo também. Questão do ITBI, né, que não vai mudar o ITBI, mas, por exemplo, já se tem uma informação que a prefeitura vai poder fazer um aumento do nosso imóvel mais fácil, então, consequentemente, aumenta. ITBI, IPTU, já falo do CIB, né? Porque já vai estar todas as informações de imóvel integrado, né? E acho que por último, que a gente pode falar que tem acontecido, que está mais famoso esse ano, é a questão de imposto de renda de pessoa física. Tivemos isenção, que não era nada mais nada menos que a obrigação do governo de dar essa isenção para quem ganha até R$5.000, um pouco de redução até 7,5, e continua a mesma coisa para quem ganha mais do que isso. E, historicamente, voltou-se a tributação de lucros e dividendos, né? Há muitos anos não se tinha isso. Tinha. Que é a distribuição de lucros, né? Das empresas e tudo isso, né? Então não era zerado, né? Era isento. Isenção. Você pagava o tributo, né? Sobre a tua operação, mas o lucro é isento. Agora, a partir desse ano, a partir de 1º de janeiro, todo lucro, quando a distribuição for acima, né? A partir de 50 mil, ela tem uma alíquota extra de 10%. Então, assim, por exemplo, era muito costume, né? Fazer a tributação no final do ano, aí tributava lá os 100 mil, 150 mil, 200 mil, que você conseguia faturar. Se você deixar para fazer esse procedimento no final do ano, você vai ser tributado 10%. Então, vai ter que ser feito mensalmente. Isso, assim, já ajuda para a questão da reforma tributária. É ruim? É desconfortável? Vamos dizer assim, toda a situação? Mas, se tem uma coisa boa, é que vai forçar o empresário a se organizar melhor. Claro, nem todo mundo consegue, não tem operação, mas é a realidade. Vai ter que se adaptar a isso, né? Para nós, facilita o serviço, né? Tanto contábil quanto consultoria financeira. Então, por exemplo, antigamente, cara, não tinha preocupação nenhuma situacional. Não, é só que emite de nota mesmo, depois distribui tudo como lucro, já era. Agora o cara vai ter que ir atrás de nota. Né? Tanto por questão da tributação agora já, dos dividendos, tanto então, o gerador aqui dos dividendos vai ser mensal, então. Isso, mensal. Ele não pode deixar, É que assim, não é que vai ser mensal, é que se você distribuir no mês mais que 50 mil, pega. Então, assim, não é interessante mais deixar para no final do ano ou períodos maiores. Você direto na fonte. É interessante você fazer aproveitar todo o limite. Que daí você vai recuperar no imposto de renda depois. Da pessoa física. Porque é 600 mil no ano. É isso ou eu tô errado? É 600 mil no ano. É 600 mil no ano. Mas se ele pegar 51 mil, ele já vai ser descontado na fonte, igual é o CLT da vida, né? Isso. Já é na fonte. Isso. E depois ele tem que declarar para daí... Isso, e para ver a questão da possibilidade. Vai entrar em outras questões, né? Tipo, se tinha outras rendas e tudo mais. Mas daí entra no via de regra seria isso, né? Então não é interessante. Até o pessoal está discutindo, porque não foi mudada a lei do Simples Nacional, então no Simples Nacional não tem isenção. Mas se o cara distribuir acima de 50 mil, vai chegar no imposto de renda, vai dar a mesma coisa. Então, assim, é melhor fazer agora, né? Sim. Então, o ideal é o cara tirar 49.999. Isso, igual o Danilo, você que tava tirando aí 70 mil por mês. Aí, agora cara, eu vou colocar minha esposa no contrato social, né? Tiro uma farda no nome dela. Claro que assim, quem tem acesso às estruturas e conhecimento, vai dando jeito, né? Sim. Por exemplo, cara, criar uma outra empresa, controladora, distribuir parte do lucro para essa empresa, né? Aí a gente vai entrar em várias teses, né? Mas quem acaba méritos, né? Quem acaba sofrendo é a pequena empresa e o consumidor. Isso aí. Sim. São os mais afetados, né? Gabriel, acho que era isso. Tem mais alguma coisa para complementar? Não, acho que é isso. Acho que o nosso primeiro, né? Então, talvez não seja o melhor de todos, mas a gente vai melhorando, né? Vamos sim. Melhorando e tomara que o pessoal possa assistir, possa aprender conosco, né? E fica aí também o pessoal deixar um comentário. O pessoal aí, então, criticar, perguntar, vai ter os contatos, tá, do Gabriel aqui também, se precisarem. Atende todo o Brasil aí, se precisar, tá?
Então, agradecer aí Eu que pela agradeço a oportunidade, né, fiquei muito feliz aí. poder estar vindo aí compartilhar conosco, né, teu conhecimento. E é isso, galera. Então, se tiverem alguma dúvida aí, comente, compartilhe aí com quem precisa entender essa parte tributária, tá? E precisando da gente da parte de consultoria também, entender o financeiro, precisando da contabilidade, pode chamar o Gabriel, vai ter os contatos aí na descrição. Obrigado, até mais. Valeu, pessoal. Até mais.